5, 4, 3, 2, 1. Fala galera, bem-vindo mais uma vez ao canal Eletricamente e agora falaremos de tipos de diodos e suas aplicações. Já antecipo que eu não entrarei em detalhes de cálculos, mas eu falarei de todos os tipos de diodos, todos não, né? A maioria que é mais usado e algumas aplicações, não todas. Vamos ver aqui, ó. Veremos o diodo genérico, né, que é o diodo de silício ou germânio. Veremos o diodo Zener. Veremos o diodo PIN. Diodo Shockley. Veremos o diodo túnel. Diodo Vacap. Veremos o diodo Schottky. Não é igual ao Shockley, é Schottky e o Shockley. Veremos o fotodiodo. Veremos o diodo LED. E por final, veremos o diodo GUM. Vamos às aplicações e os tipos. Ó, diodo genérico. É feito de dois materiais, germânio, que tem a tensão mínima para funcionar de 0,2 volts a 0,35 volts, e o de silício, que a tensão mínima para funcionar de 0,6 e 0,7. É utilizado em retificadores de meia onda, retificadores de onda completa e retificadores de ponte. Então aqui, ó, temos aqui o diodo, a tensão alternada está entrando aqui no meu anodo, então ele deixa passar somente a tensão positiva. Então no gráfico que você vê, que quando o diodo está ligado dessa forma, ele deixa passar os pulsos positivos e corta os negativos. Então aqui já nesse gráfico, eu já tenho corrente contínua pulsante. Como é que eu caracterizo contínua? Mas por que está dando esse pulso aqui? Não é alternado? Não, é contínua pulsante. Ele só é alternado quando passa para o plano negativo aqui embaixo. Então enquanto estiver só aqui nesse quadrante, ele é corrente contínua. Independente do que ele faça aqui, enquanto ele se mantém nesse plano, ele é corrente contínua pulsante. Somente se descer para o negativo, ou seja, alternar, aí ele não é mais DC pulsante, é uma corrente alternada. Temos aqui, ó, onda completa, né, que a gente usa dois diodos, e você vê que o sinal, a diferença dele, ele aumenta a frequência, porque você vê aqui no de meia onda a frequência ainda é de 60 Hz, no de onda completa ele já dobra a frequência. Então onde era para ter um espaço aqui, como aqui na onda completa, ele completa com mais um pulso. Então aqui há um aumento da frequência para o dobro, né, assim como aqui na ponte, para 120 Hz. Então é bem melhor você montar um circuito de onda completa ou em ponte, porque ele aumenta a frequência, e aumentando a frequência, você escolhe um capacitor menor, ou seja, quanto maior a frequência, maior o capacitor. Quanto menor a frequência, menor o capacitor. Então você vê aqui, ó, em fonte linear, você vê na entrada tem um capacitor muito grande, porque a frequência é de 60 Hz. Você vê agora em fonte chaveada, o que eles fazem? Entra a tensão alternada, é transformada em contínua, é jogada num chaveador, esse chaveador chaveia a corrente contínua em uma alta frequência num transformador de alta frequência, né, com núcleo de ferrite, e a saída dele também é de alta frequência. Então os capacitores da fonte chaveada é tudo pequenininho, porque é uma frequência muito alta. Então quanto maior a frequência, menor o capacitor. Quanto maior a frequência, maior o capacitor. Menor a frequência, menor o capacitor. Aqui, ó, é aplicado em bobinas em antiparalelo para evitar a tensão induzida. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, uma bobina, tenho aqui esse meu diodo ligado inversamente. Como é que ele funciona? Aqui eu também tenho esse segundo desenho que é da mesma forma. Só que aqui, ó, eu tenho aqui a tensão positiva, a tensão negativa aqui embaixo. Então você vê que o diodo ele não está conduzindo, porque ele está ligado inversamente. Só que essa bobina aqui, ela está ligada diretamente. Só que quando ela é desligada a tensão dela, ela inverte a sua polaridade. Então onde é positivo fica negativo e onde é negativo fica positivo. Então quando ocorre uma alta indução da bobina, essa inversão de tensão, o diodo passa a conduzir na inversão. Então o que ele faz? Conduz e aterra na própria bobina. Então nesse circuito aqui ao lado a gente vê, tem aqui um transistor. Se eu não tivesse esse diodo aqui, a bobina, caso ela fosse desligada, ela ia inverter uma tensão aqui muito maior que a tensão da fonte, podendo queimar aqui o transistor. Já que eu tenho esse diodo aqui ligado em antiparalelo, quando ele inverter essa tensão, o diodo vai conduzir e aterrar essa corrente alta na própria bobina. Então é um circuito de proteção. É muito usado na parte de eletrônica.
Ó, temos aqui, ó, dobrador de tensão. A gente usa diodo como dobrador de tensão. Como que tá ligado aqui, ó? Pensa comigo. Vem aqui a corrente alternada. Quando entra no anodo, deixa passar somente positivo. Então, o positivo faz o quê? Armazena nesse capacitor. Nessa linha aqui de baixo, o diodo está ligado inversamente. Então, não passa o positivo, só passa o negativo. Então, o capacitor de baixo armazena o negativo. Então, fica aqui, exemplo, vamos supor que seja 10 volts aqui. Então, aqui vai ficar mais 10 volts e aqui menos 10 volts. A soma das duas tensões em cima da carga é a diferença de potencial, ou seja, é uma tensão menos a outra. Então, 10 menos da fórmula, menos 10 volts daqui, vai ficar positivo, ou seja, o menos da fórmula transforma essa tensão aqui em positivo. Então, fica 10 mais 10, 20 volts. Ó, diodo N. Ligado diretamente, funciona como um diodo comum e inversamente como uma fonte. Então, você vê aqui, ó, eu tenho uma fonte de 20 volts aqui na entrada, tem aqui um diodo N de 9,6 volts, tem essa resistência aqui. Ele faz o que? Quando você liga um transistor, aqui na base emissor, existe uma queda de tensão de 0,6 volts, 0,7 volts. Então, normalmente é projetado um diodo N de 9,6 ou 5,6 para quê? Para que ele já perca esse 0,6 volts aqui e saia somente 9 volts. Então, é para isso que é feito os diodos N, para usar como fonte transistorizadas aqui, para poder já perder, né, esse 0,6 para sair somente 9 volts. Se a gente botar aqui um diodo de 9 volts, vai sair aqui 8,4, 8,5, sei lá, algo do tipo. Ó, temos aqui agora um N como o disparo do SCR. Como é que funciona isso aqui? Eu tenho aqui, ó, uma fonte de tensão variável de 5 volts, tem aqui um fusível de 20 mA, tem aqui uma resistência de 1K em série com um capacitor de 10 microfarad. Vê que aqui, ó, entre o resistor e o capacitor tem o diodo N. Esse diodo N aqui, um N752A, ele é de 5,5 volts. Então, o que vai acontecer? Veja aqui, ó, eu tenho aqui um SCR. O SCR, ele só dispara quando existe um pulso aqui no gate. A minha carga é 250 ohms e a minha tensão é de 5 volts. Então, 5 volts dividido por 250 vai me dar 20 mA. Ou seja, a minha carga só pode receber 20 mA. Se passar disso, ela vai queimar. E normalmente aqui pode ser um CI TTL de 5 volts, que não pode ter uma variação muito brusca de tensão, que ele vai queimar. Então, o que acontece aqui no circuito? Aqui, ó, no divisor de tensão do resistor e capacitor, eu tenho 5 volts. Se ocorrer alguma variação aqui de tensão, lembre-se que o diodo N é de 5,5. Vai aumentar a tensão no capacitor acima de 5 e vai fazer o diodo N conduzir. Quando ele conduz, ele dispara o SCR. O SCR fecha um curto na carga, e já que fecha um curto na carga, passa uma corrente muito alta por aqui, ó, pelo fusível. Então, se passar de 20 mA, o fusível vai abrir. Então, eu botei aqui um amperímetro ligado em série com a carga, está saindo 20 mA. Então, se tiver uma variação de tensão aqui na entrada, o capacitor vai ativar o meu diodo N, que é de 5,5. No momento ele está desligado porque aqui só tem 5 volts, ele não está ativo. Então, quando tiver uma variação 5,5, 6 volts, 7 volts, ele vai ativar o diodo N e vai ativar o meu SCR, que vai dar um curto na carga, que vai puxar uma corrente muito alta aqui em cima, abrindo um fusível de 20 mA. Então, esse circuito aqui é de proteção de carga. Então, pode ser qualquer carga, você pode dimensionar, você pode fazer dessa forma que ele vai proteger. Ó, diodo PIN. Temos aqui o gráfico, ó. Por que é diodo PIN? Porque normalmente num diodo existe a camada P e a camada N. Só que no diodo PIN existe uma camada intrínseca. Por isso que o nome é PIN, por causa dessa camada que tem aqui no meio. Então, vamos ver aqui os conceitos, ó. Quando diretamente polarizado, buracos e elétrons são injetados na camada intrínseca e as cargas não se anulam de imediato, ficando ativa por um determinado período. Na polarização nula ou inversa, não há carga armazenada e o diodo comporta-se como um condensador, ou seja, um capacitor, em paralelo com a resistência própria do conjunto. Em frequências mais altas, de períodos inferiores ao tempo de duração das cargas, a resistência representa uma variação característica com a corrente. Isso dá ao componente aplicação variadas em altas frequências, ou seja, você pode usar o diodo PIN em atenuadores, filtros e limitadores. Ó,
A resistência de alta frequência é inversamente proporcional à corrente de polarização DC através do diodo. Um diodo PIN adequadamente polarizado age, portanto, como um resistor variável. Esta resistência de alta frequência pode variar em ampla faixa, de 0,1 ohm a 10 kΩ. Em alguns casos, a faixa útil é menor, no entanto, né? Diodo Shockley. Temos aqui o gráfico do diodo Shockley. O diodo Shockley, ele é parecido com o diodo SCR, né? Só que ele não tem o gate. Aqui eu tenho uma ligação de transistor que é equivalente ao meu diodo Shockley. Ele tem 4 camadas, PN, PN. Então vamos aqui, possui 4 camadas e simbolicamente parece 2 transistores ligados entre si, como a gente viu aqui. Conduz apenas em um sentido, basicamente seria um SR sem um terminal gate, ou seja, ele é um diodo, né, só que é usado em potências mais altas, e ele é parecido com SR, só que não tem o gate. Utilizado para disparar um SR. Temos aqui um circuito, tem aqui a ponte de diodo, está entrando aqui a corrente alternada. Depois da ponte de diodo já temos corrente contínua. Temos aqui um divisor de tensão com capacitor. E você pode ver aqui que eu tenho aqui o meu diodo Shockley e aqui eu tenho o meu SCR. Então ele pode ser usado para disparar, ou seja, existe uma tensão mínima para ele poder funcionar. Então, como no exemplo que eu mostrei lá do diodo Zener, ele precisava ter uma tensão bem alta aqui no capacitor, ou seja, que passasse do valor dele de funcionamento para poder fazer ele funcionar e ativar aqui o SCR. Então, você pode usar também o diodo Shockley para poder ativar. Temos aqui os desenhos de diodo Shockley, como é que ele é. Você vê assim na placa de circuito, você vai ver que é um diodo Shockley. Tem esse transparente, tem esse de latão aqui amarelo e assim vai. E podemos ver assim, um diac equivalente no circuito. Esse aqui é o símbolo do diac. Então você pode montar o diodo Shockley dessa forma aqui, e ele fica sendo equivalente a um diac, ou seja, esse cara aqui está ligado num sentido e esse está ligado no outro sentido, ou seja, ele passa a conduzir dos dois lados. Então um diac, que é um diodo de corrente alternada, que não será falado aqui nessa videoaula, ele conduz nos dois sentidos. Então o diodo Shockley conduz apenas em um, mas nessa montagem aqui colocando invertido, ele conduz tanto para um lado quanto para o outro. Diodo túnel. Temos aqui o desenho do diodo túnel, que também é dourado como o diodo Shockley que a gente viu lá, mas é fácil de identificar. Temos aqui, é pouco usado porque possui baixa potência e é muito caro. Possui resistência negativa, ou seja, a corrente diminui com o aumento da tensão, contrariando a lei de Ohm. Ou seja, normalmente aqui, você vê que a V é igual a R vezes I, você aumentou aqui a corrente, é proporcionalmente ao aumentar a tensão. Aumentou a resistência, aumenta a tensão. Só que nesse diodo túnel aqui, o aumento da tensão, ele diminui a corrente. Então ele fica com uma resistência negativa. A característica de resistência negativa permite a construção de osciladores simples de frequências elevadas, como na figura ao lado, que é essa figura aqui. Então a característica dele de resistência negativa, ele pode usar em osciladores de altas frequências. Diodo Varicap. Temos aqui o gráfico e a sua aplicação. Temos aqui os desenhos que a gente como for comprar um diodo Varicap. Esse aqui são os desenhos, os modelos, né, os encapsulamentos. São diodos que têm uma capacitância variável de acordo com a tensão inversa aplicada, ou seja, todo diodo, quando ele é ligado inversamente, ele possui uma capacitância. Só que esse diodo Varicap aqui, ele é feito apropriado para isso. A gente usa ele ligado inversamente. Você pode ver aqui que a fonte, o positivo está aqui embaixo. Então a corrente positiva entra aqui inversamente nele, ele vai funcionar como um capacitor variável. Sua principal aplicação é em sintonia de circuito, né? Para a gente sintonizar, fazer ajuste, né, no circuito, a gente mexe aqui no diodo Varicap. Temos aqui o gráfico e o circuito também, mais um circuito de sintonia, né, que tem aqui as antenas e tal. Essa aplicação do diodo Varicap. Diodo Schottky. Vamos ver aqui. O diodo Schottky, quando você vê aqui na placa de circuito um diodo azul, assim, que diodo é esse? É o diodo Schottky. Temos aqui outro encapsulamento. Às vezes a gente pode pensar que é um transistor e tal, ou um regulador. Não, a gente tem que saber os códigos e saber que ele pode ser dessa forma aqui também. Assim como os transistores, os reguladores, é tudo parecido um com o outro. Utilizar a eletrônica de potência.
Possui um tempo de comutação muito baixo, na ordem de picosegundos, que permite seu uso em frequências muito altas. Exclui a necessidade de usar filtros snubbers no circuito para evitar aparecimento de altas tensões nos dispositivos comutadores devido à velocidade de comutação. Esse diodo Shockley aqui, ele não tem o canal P, ele só tem o canal N. No lugar do canal P aqui é botado um metal e aqui é só o semicondutor N. Então a queda de tensão desse diodo Shockley é de 0,1 volts, 0,2 volts e tal, e ele tem a frequência muito mais rápida do que a do diodo convencional, né? É uma frequência de comutação muito alta, a velocidade muito alta, e tem uma queda de tensão quase zero, né? É 0,1 basicamente, ó. Como no diodo Schottky não há corrente inversa, ele tornou-se a peça fundamental da família lógica TTL Schottky de baixa potência, um grupo de dispositivos digitais amplamente usado. Então você pode usar ele também em ponte de diodo, você pode usar em várias coisas. Só que praticamente você vai estar usando desnecessariamente, porque ele é para frequência muito alta, e no máximo a ponte de diodo ali ela é de 60 Hz, 120, ou se for na fonte chaveada, ela pode ser de uma frequência bem maior, aí sim você pode usar o diodo Schottky. Fotodiodo. Temos aqui os desenhos do fotodiodo. Possui dois modos de condução. Modo fotovoltaico. Se não for aplicado nenhuma diferença de potencial aos terminais do fotodiodo, disse que ele opera no modo fotovoltaico. O fluxo de corrente elétrica para fora do dispositivo gerará uma diferença de potencial entre seus terminais. Essa configuração é utilizada em painéis solares fotovoltaicos. Então você vê os painéis solares, a gente aplica fotodiodos. Existe aqui o modo fotocondutor ou polarização reversa. Uma diferença de potencial é aplicada inversamente nos terminais do fotodiodo. Ou seja, aqui no modo fotovoltaico, ele recebe a luz e gera eletricidade. Já aqui, ele é aplicado nos terminais dele uma eletricidade, fazendo com que seja gerada uma corrente mais forte. A área sensível da luz incide torna-se maior, o que facilitará a coletagem de luz. O potencial reverso aumenta a corrente escura, redução da capacitância, melhorando o tempo de resposta. Ou seja, o modo fotocondutor ou polarização reversa é melhor para usar porque ele dá uma corrente melhor. Então você pode usar em painéis solares nesse modo, mas é usado também os dois modos. Diodo LED. Temos aqui o diodo LED, aqui a sua figura, né, a sua representação. Como que a gente identifica os terminais? Quando você olha para dentro do diodo, você vê um terminal mais fino e um mais grosso. Então o mais fino é sempre o positivo. Normalmente quando a gente compra, o terminal maior, ele é o positivo. Só que quando cortar, a gente vai ficar sem saber. Então é bom a gente identificar internamente qual que é o positivo e qual que é o negativo. Possui diversas cores e suas tensões variam entre 1,5, 2 volts e 5 volts para diodo de alto brilho, aquele transparente. Temos aqui as fotos dos diodos. E esse último aqui é o diodo de alto brilho, que é o de 5 volts. A maioria aqui, até o azul, é 2 volts, 1,5 no máximo. Sua corrente varia entre 10.000, 20.000 e 40 mA para LED de alto brilho. Então esse LED aqui ele tem uma tensão maior e, consequência, ele tem uma corrente maior. Só emite luz quando ligado diretamente, ou seja, positivo no anodo e negativo no catodo. Eu tenho aqui o meu anodo e meu catodo. Se eu ligar positivo aqui, negativo aqui, ou seja, diretamente, ele vai conduzir e vai gerar iluminação. Diodo GUM. Não possui anodo, é construído somente com material tipo N. É utilizado para cobrir frequência de microondas de 1 GHz a 100 GHz. É um oscilador de microondas. Então você vê aqui, oscilador de microondas, a gente usa o diodo GUM. Temos aqui, canal N é a camada ativa. Então a gente tem aqui o gráfico dele, é semelhante ao diodo túnel, que tem resistência negativa. Aqui, a camada central tem uma dopagem menor, que é essa camada aqui N. O dispositivo exibe característica de resistência negativa. Então, como a gente viu lá no diodo túnel, resistência negativa para trabalhar em altas frequências, osciladores, microondas, algo do tipo. O material semicondutor pode ser de arsênio de galho ou de nitrito de galho para altas frequências. Então é isso aí, galera. Vemos alguns tipos de diodos. Espero que todos tenham gostado. É isso aí.